Bem-vindo, amigo assinante. Eu sou a Mauri Nunes e a gente está começando agora mais um Arquibancada e hoje com uma entrevista super especial. O antes e o depois de Dudu Cearense, convidado super especial que está aqui comigo. Dudu, tudo bem, irmão? Mauri, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho dessa atualidade. Dudu, hoje, para quem não sabe, é assessor de investimento. A gente vai chegar lá. Mas primeiro, eu quero começar lá do início, lá quando você era do Ceará, na base do Ceará, e aí depois foi para o Vitória. Queria entender um pouquinho dessa sua trajetória até hoje, né? Até esse principal momento hoje da sua vida aí como ex-jogador de futebol, mas assessor de investimento, né? São várias as situações que a gente conversa com ex-jogadores e a gente vê, um é ex-jogador, outro está empresariando, outro está como treinador, comentarista, um está investindo nisso, outro naquilo, mas assessor de investimento é uma coisa que me chamou muita atenção e a gente vai falar disso aqui hoje. Pode ser, Dudu? Claro, pô, com o maior prazer. Nova profissão na área, né? Nova profissão na área, tá certo. Mas lá do início, como é que foi o teu início ali de carreira? Você que começou no Ceará, isso, até por isso teu apelido, né, Dudu Cearense, e aí você foi para o Vitória ali que você conseguiu essa transição para o profissional, não foi? Então, eu vim do bairro Vila Manuel Sátiro, né? Um bairro de periferia do Ceará. Um bairro que sou apaixonado, onde cresci. Era a rua Manuel Sátiro. E sempre tinha um campo society. E o começo foi bem lá atrás, onde tinha uma escolinha do seu Paiva. E só podia jogar nessa escolinha que tinha, se tinha boas notas, né? Se não tivesse boas notas, não estaria nessa escolinha. Legal. Bons conceitos, valores nessa escolinha de obedecer os pais, não falar palavrão, essas coisas. Então, lá atrás, foi o começo dessa escolinha onde eu comecei a dar passos como um atleta, né? E após isso, joguei no Ceará com 17 anos. Mas deixa eu fazer um parênteses aí. Isso daí, você acha que já pode ter te ajudado a ser esse cara inteligente hoje que é assessor de investimento, porque você começou entendendo que para você jogar na escolinha você precisava tirar nota alta, consequentemente você precisava estudar? Vem daí ou não? Não veio não, porque eu não sou um grande aluno não, viu? Mas eu estudava, não estudava muito não, mas eu estudava um pouquinho. Após isso, eu joguei futsal, muito futsal no Ceará, no BNB, depois ABB, em Fortaleza. E depois Ceará, sub-17, eu não fiquei muito tempo. Depois joguei União também, que era um clube federado no Ceará. E após isso, fui jogando no União, tinha um torneio muito famoso naquela época, era a Copa Ramon de Fagner, foi a primeira Copa, onde fomos campeões, eu fiz um golaço, tive o convite do Vitória na época, em 98, vim para o Vitória, acho que foi 15 dias de acabar o ano de 98, fui fazer o teste, peguei aquele voo rasteiro, nossa linguajar, né? Sim. Voo de 24 horas de Fortaleza para Salvador. E quando cheguei, eu imaginei o pior na minha vida indo para Salvador. Eu imaginei o pior, tipo assim, Voo rasteiro no linguajar do futebol, para quem não sabe, não é do futebol que sabe, está assistindo aqui, voo é de ônibus. ônibus, né? O nosso linguagem é ônibus, né? Então, naquela época, foi. Como coloquei o pior na minha mente, quando eu cheguei, eu imaginei que poderia acontecer e não aconteceu o pior. Que era ter dificuldade de alimentação, não tive nada disso. Claro, fiquei com 60 garotos no quarto, eu não tinha chuteira, a saudade batia. Então, para mim, era a única chance da minha carreira naquela época, que eu queria, de fato, começar no Vitória. E passei logo. E era a meia direita, né? Era a meia direita, e quando primeiros testes, tinha mais de 20 meias direitas nesse teste. Caramba. E falaram assim: olha, que tem algum meia direita que quer fazer volante? Eu falei: não, eu faço volante. Nossa, que decisão, hein? Aí eu fiz volante, cara, nesses dias, fiz 2 gols no primeiro treinamento. Na época, o nosso diretor, na época do Vitória, falou assim: cara, esse moleque aqui vai ser o segundo Vampeta. Eu nem conhecia, eu nem conhecia Vampeta, não era meia direita, eu era muito fã naquela época do Marcelinho Carioca, imaginei o grandão e o Marcelinho pequenininho. Mas enfim, e acabei passando no Vitória, voltei para Salvador, para Fortaleza, claro, como atleta do Vitória, e para mim foi um marco, né? Porque passei todas as dificuldades possíveis no começo da carreira, e para mim foi o
maior vitória no processo de um atleta de futebol, né? E é realmente essa transição da base para o profissional que é o momento mais difícil. Eu vou te perguntar isso mais para frente, mas muita gente compara o início da carreira, da transição da base, com o final de carreira, que também é muito dolorido, né? Mas já é um segundo processo, né? Você já se tornou jogador de futebol. E o mais difícil realmente é se tornar jogador de futebol, né? É um vestibular que aí a média pode ser de 1 para 1 milhão, né? Amaury, irmão, cara, existe 4 etapas da vida de um atleta, que é dos 15 aos 20, construção da carreira, Uhum. dos 20 aos 25 é o crescimento da carreira, dos 25 aos 30 é consolidação da carreira, e dos 30, meu irmão, para baixo é o pós-carreira. O atleta ele não gosta de falar de aposentadoria, eu falo sempre para os atletas, cara, é pós-carreira, que a vida não para. Eu estava jogador, eu não sou mais. Sim. Então, até tem que entender que ele tem validade. É como no mercado financeiro, são gráficos. Se você pegar seu gráfico novo, vai subindo ali aquela idade, dá um pico de descida, mas depois volta a jogar de novo, valorizado. Chega lá aos 30, 33, cara, começa a cair naturalmente. Não Isso tem como, né? não tem como, é natural. Se ele não entender isso ao longo da carreira, ele acaba se perdendo. Então, vai sempre querer viver do passado. Sempre querer Exato. viver. Achei legal essa comparação que você fez do mercado financeiro, né, do produto que Sim, tem o auge, tem o ápice, tem exatamente. os altos e baixos, mas depois vai normalmente para uma descendência. E isso é muito difícil para o jogador entender. Você sabe que eu conversei com inúmeros jogadores da atualidade também, eu falo, mas e aí, o pós-carreira? Ah, mas eu prefiro nem falar disso, não pensei nisso. E muitas vezes eu penso assim, é porque o calendário do jogador de futebol não permite a pensar, a gente como ex-jogador ainda, né, não Sim, permitir sim. a gente jogar, a pensar no futuro, porque a gente está pensando sempre no jogo seguinte. O mais importante para a gente é o próximo jogo. E não é assim, o ano que vem. O que eu vou fazer ano que vem? Não sei. Eu estou pensando no jogo da semana que vem, da quarta que vem, do domingo que vem. E aí você fica nesse calendário, isso não te dá uma longevidade assim de pensar no futuro. Então são pouquíssimos jogadores que começam, né, em algum momento ali no final de carreira, como você falou, a partir dos 25, 30, a partir dos 30, 35, já começam a visualizar. E esses que começam a visualizar isso vão ter um pós-carreira, né, uma vida melhor nesse pós-carreira. Estou errado nisso, não? Não, tá certíssimo, cara. Eu costumo dizer que a vida de um atleta, tipo assim, como eu estou no novo mundo agora, eu vou falar no final, claro, quando a gente começar a falar, eu costumo dizer que a vida de um atleta é dentro de uma bolha. Então, aquele atleta que ele sai, é como se fosse um cordão umbilical, cara. Ele fica dependente de futebol, ele tão ali 100% que ele esquece do outro mundo. E nossa profissão, ela é muito, como se diz, ela é muito diferente de tudo, de tudo. Tem mil variâncias que podem acontecer na vida de um atleta. Então, se o atleta entender que ele tem que sair um pouquinho dessa bolha e olhar de fora, ele, opa, peraí, não é tudo isso que estão falando que é só futebol na minha vida, não. Eu preciso também ler um livro, interagir, fazer essas collabs que são lives, sei lá, são conexões, network fora do futebol, que vai abrir muita mente. Você é um cara assim, cara. Você é um cara exemplo nesse sentido. Você saiu desse leque, saiu da bolha, buscou o network e você está aí. Apresenta o programa. Então, faz diferença a maneira que você pensa diante dos outros, entendeu? Sim, e a gente vai falar um pouco mais disso, mas eu queria falar um pouco ainda da sua carreira, que você jogou no Japão, você foi muito bem na Rússia, foi bem na Grécia, jogou na seleção brasileira, campeão mundial sub-20, campeão da Copa América, enfim, você teve uma carreira brilhante, assim. Você imaginava isso quando você estava molequinho lá no Vitória, saindo do Ceará, indo para o Vitória, você falou assim, eu vou ter uma carreira sensacional, vou brilhar na Europa, vou ser campeão pela seleção brasileira. Você imaginava isso ou você assim visualizava que isso era muito longe para você? Cara, cheguei a me arrepiar aqui, viu? Eu imaginava chegar tão longe, mas não tão longe, né? Mas pelo profissionalismo, desde moleque eu fui muito profissional na minha carreira, né, para você entender que eu comecei a beber, tomar um vinho com 25, 26, 27 anos, quando fui para a Rússia, depois na Grécia, que era algo da cultura, se tomar um vinho antes dos jogos. É meio que obrigatório lá. Exatamente. Nesse processo, eu saí do Vitória, cara, fui para o Japão com 6 meses, muito, muito jovem,
senti bastante. A equipe era o Cachorro Rei Sol. Naquela época, 2004, não é o Cachorro Rei Sol de hoje, um time grande, pesado, onde briga por ser campeão. Naquela época, eu não brigava para ser campeão. Então, a gente perdia muitas partidas. Infelizmente, não me adaptei muito bem e preferi, olha, gente, eu não estou aqui, o time não está tendo a ambição de ser vencedor, eu prefiro sair. Eu saí, tinha que ir para a Rússia, não aconteceu por causa de um visto. Você sabe que antes disso, você no Vitória ainda, a gente jogou contra, a gente é da mesma idade, 1983. E jogava na base do Caramba, você Flamengo. tá em que time? Eu tava no Flamengo. E a gente jogou uma Copa Nike, se eu não me engano, alguma coisa. Sim, pô. Porque logo depois que você despontou, eu lembrei desse nome. Eu falei, pô, joguei contra esse menino marcou. Que eu jogava de atacante, você já devia estar de volante, enfim. Sim. E quando isso aconteceu também quando eu joguei contra o Kaká no Sub-17, quando ele despontou, a gente lembra, fala, pô, esse cara aí, eu joguei contra e tal, então isso é legal. Eu lembrei, depois na tua carreira foi campeão, pô, ele jogou no Vitória, pô, acho que foi uma Copa Zico, não lembro exatamente o que foi, mas... Copa Zico, cara. Sim, Vitória e Flamengo, e eu lembro de você. Então, depois que você começou a tua carreira, eu acompanhei um pouquinho, a gente tem a tendência de acompanhar quem é perto da nossa idade, né? 83, 82, 84, a gente vê o Felipe Melo aí jogando até hoje, então que é legal para caramba. Não, o Felipe Melo, cara, eu costumava com o Felipe, cara, na seleção, cara, muito engraçado, velho. Ele era do meu time, na base do Flamengo, então a gente cresceu junto, eu já parei de jogar tem 8 anos, que eu tive 5 cirurgias, e eu vejo o Felipe até hoje, eu acho legal para o Ibson, que ainda está jogando, que ainda está em atividade, enfim, aquela turma ali de 83, 82, quem é dessa geração vai acompanhando um outro, né? O crescimento de um do outro, um que chegou, outro que não chegou. Sim. E aí eu acompanhei a tua carreira, eu vi que você foi bem na Rússia, aí a gente acaba torcendo, né, um para o outro, fala assim, poxa, tomara que esse cara arrebente aí, um dia a gente se encontra, se cruza no aeroporto, enfim. Mas a tua carreira foi por um caminho assim mais para fora do Brasil, né? Literalmente, cara, eu tinha. Isso é tão louco porque na época do Vitória tinha um empresário muito forte, fazia muita negociação no Japão. Cara, eu só via Japão. Não tinha nada a ver com o teu olhinho puxado, não. Não. Eu só via Japão. Falei, não, quero ir pro Japão, cara, muito bom e tal, não sei o quê. E acabei indo pro Japão mesmo, mas como não deu certo, aí era para ir para a Rússia, acabou não acontecendo por causa de um visto. E na época daí eu tava no Rennes, também um amigo meu tava no Rennes, falei, cara, vem pro Rennes. Eu fiquei, cara, daí eu tenho irmãozaço, cara. Então, ficou muito, para mim foi maravilhoso a ida para a França, porque peguei uma escola francesa, né? Muito profissionalismo, todo dia intenso, e aquilo me deu uma experiência grandiosa para ter grandes voos, né? Então, ali, depois de, acho que foi um ano, depois de um ano, aí eu fui para a Rússia. Aí sim, quando cheguei na Rússia, fiquei quase 4 anos, cara. Foi, para mim, nas várias épocas. Foi na Rússia e foi na Grécia, né? Onde disputei a Champions League. Você foi convocado para a seleção brasileira, inclusive. Convocado pela seleção na época da Rússia, então estava voando. E fui muito bem, né? Então a Rússia para mim foi muito bom em termos de profissionalismo, cara. Foi um timaço. Hoje o CSKA é muito respeitado no mundo. E após isso fui para o Olympiacos também, cara, um país maravilhoso, uma equipe maravilhosa. Fomos campeões lá. Disputei talvez acho que a melhor Copa de todas as Copas da Grécia, que foram a última Copa que eu disputei da Copa da Grécia foi 4-4 o jogo. E teve 33 pênaltis, eu acho. 32 pênaltis. Caramba. O jogo, 3 horas de jogo, cara. Foi memorável essa final, não esqueço, porque foi muito emocionante, porque, olha a loucura. Praticamente, tipo assim, na prorrogação fizemos o gol, era para acabar o jogo, o outro time fez o gol no final da prorrogação, aí foi para os pênaltis. Mas isso, resumindo, depois disso, cara, pronto do Olympiacos, vim para o Atlético Mineiro. E a readaptação no Brasil não foi fácil para mim. Eu senti muito. Posicionamento, tática. Condicionamento, a mentalidade do brasileiro é diferente do europeu, muito diferente. E eu falei, caramba, eu tenho que readaptar tudo de novo. Não tive paciência comigo. O clube também não teve paciência comigo. Não, mesmo com todas as dificuldades, fui campeão mineiro, mas não estava me sentindo bem no clube, entendeu? Não estava rendendo o que eu deveria render, né? Também não fui muito aproveitado. Eu falei, cara, eu tenho que sair daqui, não posso ficar aqui. Talvez se eu fosse paciente, com a minha cabeça que eu tenho hoje, estaria até hoje lá. Jamais teria saído do Atlético Mineiro.
mas era muito jovem também, queria jogar, agoniado. Então, você começa a evoluir como ser humano. Opa, peraí. Sou um cara muito imperativo. Eu acho que você falando isso também, eu penso a mesma coisa. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com o Ah, futebol que eu jogava, não era nem o craque, mas com o futebol que eu jogava, eu poderia ter ido sim, mais longe, né? exatamente. Talvez se não tivesse acontecido essas coisas, cara, não estaria com você hoje aqui, né? Conversando. teria, teria mudanças, né? Mas aí após isso, do Atlético Mineiro, fui pro Goiás. Só que, cara, aí é tão louco porque eu tinha saudade da Grécia. Eu saí da Grécia, não saí tipo, olha, vamos fazer um jogo festivo da minha saída, não. Eu quis sair de qualquer maneira. Eu queria voltar pro Brasil e jogar a Copa do Mundo. Então, o Atlético Mineiro é a oportunidade de jogar a Copa do Mundo. Só que eu saí sem dar tchau pra ninguém. Falei, gente, obrigado aí e tal, mas tudo pro Brasil, jogar uma Copa do Mundo e tal. Acabou não acontecendo. Não fiquei frustrado, claro. Mas a saudade da Grécia era muito grande. Eu queria resolver esse problema com a Grécia, né? E aí eu saí do Atlético Mineiro e fui pro Goiás. Fiz uma boa temporada no Goiás, fomos campeão da Série B e fomos campeão goiano. E eu falei, não, agora eu posso voltar para Grécia, estou bem de novo. Aí Sim. Aí eu tentei voltar pro Off Creta. O Off Creta estava em 16º lugar na competição. Tava lá embaixo. Aí os caras, Dudu, tem o Off Creta, cara. Você quer vir para cá, o time tá lá embaixo. Não, eu vou, pô, não tem problema não. Cara, saímos do 16º, ficamos em 6º lugar Yeah. e saímos e o time perdeu na semifinal da Copa da Grécia, perdendo pro Panathinaikos na época. Então, foi um feito muito grande, o time estava lá embaixo, cara, com minha liderança e tal, chamei a rapaziada e fechei o time. Beleza, matei minha saudade, ótimo, tudo em paz. Eu falei, não, agora eu posso para outro país. Aí fui para Israel. Sim, Chega Israel, né? em Israel, chega em Israel, não. Cara, um calor imenso, mas o país é maravilhoso, cultura maravilhosa. Você encerrou, passou no Fortaleza, depois no Botafogo, encerrou a carreira, e aí você pensou, e agora? Vou fazer o quê? Você já tinha um plano, já tinha começado a se planejar, ou foi meio que repentino, assim, você parou, viu que não dava mais? Como é que foi essa transição jogador pós-carreira? Cara, o pós-carreira foi muito interessante porque eu tentei voltar a jogar aqui no Vitória quando saí do Botafogo, não consegui isso. Eu falei, não, agora vou ter que encerrar. Só que tinha na minha mente já, não, quando eu encerrar minha carreira, eu vou pro mercado financeiro. Eu não sei como vai acontecer isso, mas eu vou entrar nesse mundo. Só que lá atrás tinha feito curso de finanças e tal, blá, blá. Sempre fui apaixonado por gráficos, sempre fui apaixonado por isso, entendeu? Mercado financeiro. E eu falei, não, eu tenho de alguma forma fazer isso. Quando eu encerrei minha carreira, eu fiz um curso de coach financeiro, só que, claro, te dá muda um pouco o mindset, mas nada é comparado ao profissionalismo do mercado financeiro. E eu falei, pô, e eu pensando sobre isso, só que eu não podia falar de finanças sem sem certificado em nada, não podia falar sobre isso. Falei, pô, esse cara é um fanfarrão, pô. Jogou futebol, tá, quer falar de finanças, não tem credencial em nada, não tem certificado em nada, então eu me senti incomodado em falar de, cara, ajudar alguns jogadores, falava um pouco sobre isso, mas eu queria de fato entrar no mercado financeiro como profissional de verdade. Aí, cara, um amigo meu, que é da empresa, o João, ele mandou para mim um direct e falou assim: cara, Dudu, eu vejo você, cara, com um perfil executivo no mercado financeiro, irmão, para esporte, cara, você tem um perfil para isso. Eu quero você como executivo da minha empresa. Não quero usar a tua imagem, quero que seja executivo da minha empresa. Eu falei, cara, pô, legal, o que que eu faço? Cara, tem que fazer uma prova muito difícil e tem que estudar mesmo de verdade, porque é algo muito sério. Eu falei, ok, não, tem a prova da Ancor. A prova da Ancor que certifica você a ser assessor de investimentos e investidor profissional. São 80 questões, é uma prova muito chata. Quem vem no mercado financeiro não consegue passar, passa na terceira, na quarta, na quinta, que é muito difícil. Eu, primeira prova, não passei. E, cara, eu sou muito ambicioso. Eu falei, não, eu tenho que vencer essa batalha. Aí comecei a estudar mais e passei, graças a Deus. Quando eu passei, Amaury, Comparando, né, um pouco dessa dedicação que você teve para passar nessa sim, prova, você deve ter aprendido um pouco do esporte, do futebol, né? Assim, dedicar, porque a gente aprende que a gente tem que ser 100% dedicado, senão a gente não vai virar jogador de futebol. Então, assim, eu consegui traduzir muito do que eu aprendi como jogador na minha pequena carreira ali. sim, Chegou nem ao nível, né? Nem perto do nível que você chegou, mas a gente consegue traduzir muita coisa
para o nosso próximo passo, para o nosso pós-carreira, né? E aí você falou isso, da dedicação que você estudou, na segunda vez que você fez, você chegou e passou na prova, né? Não, e um detalhe maior, quando você estuda para essas provas e onde é outra profissão, depende de você, não depende do treinador, não depende Tem da mais equipe, ninguém. não depende de mais ninguém. Então a sua vitória é muito maior e mais valorizada. Cara, eu me senti, cara, quando acabei a prova, chorei, cara, comemorei, estourei champanhe. Eu Você compara ao título que você ganhou com a seleção brasileira sub-20, Cara, por exemplo? não, Mesma não se alegria? mais, Legal. porque você, cara, não tem mais ninguém, é o seu dia a dia, você tá focado no que você quer realmente, então é sozinho praticamente, né? Sim. Você tá em grupo, tipo assim, eu dependo, tipo assim, eu posso estar no dia ruim, mas meu amigo vai me ajudar, entendeu? Sim. Então aí, E aí você se transformou em assessor de investimento, trabalhando por essa empresa do seu amigo. Hoje você faz o que exatamente? Você assessora ex-jogadores, pessoas a investirem o dinheiro delas, é isso? exatamente. E vou dar essa aqui só um spoiler, de 15 dias, de um mês como assessor, graças a Deus, em abril eu vou montar minha própria empresa. Que legal, parabéns. E, e porque o meu sócio entendeu, falou, cara, tu é alta performance, irmão. Eu quero ter uma empresa contigo. Eu falei, não, cara, bora se embora. Qual é o trabalho hoje na vida de um atleta? Claro, eu atendo clientes normais, empresas, e, claro, eu sou mais focado nos atletas. Mas sempre parece, claro, como abre um leque muito grande, você sempre está sempre disponível com um network muito grande, né? O que eu Uhum. falo para o atleta? Quando o atleta ele é atendido por uma sessão normal, a sessão normal ele vai entender a mente do atleta, entendeu? Sim, Vai sim. entender os perrengues, a esposa, os filhos estão lá, é dificuldade, o cara se machuca, o passe dele está desvalorizado, depois tem que voltar de novo. Só para fazer um parênteses aí, né? Tudo isso eu acho muito interessante, eu queria tocar mais nesse assunto, mas assim, a sua carreira de chegar à seleção brasileira, jogar em grandes times na Europa, você conseguiu guardar dinheiro financeiramente, né? Vamos falar financeiramente. Você teve inteligência financeira para ter condições de reiniciar uma nova vida? Porque a gente reinicia uma nova vida pós-futebol, né? Ou você chegou ali no final de carreira já com um valor muito baixo para ter que trabalhar para recomeçar? Quando a gente começa a entender um pouco lá atrás, o que acontece? Com 20 anos não tem a cabeça que eu tenho hoje. Exato. Então, o que você escuta? Não, Dudu, compre apartamentos, compre lojas. Compre carros. Não, cara, eu tinha sempre produtos em líquidos. O que é produtos em líquidos? Imóveis, loja, que não tem liquidez. Então, hoje eu entendo, graças a Deus que eu guardei dinheiro, o que acontece? Você começa a ver sua carteira mesmo. Então, você entende do mercado. Aí eu mesmo faço minha carteira. Minha carteira é agressiva, Sim. claro, só que diversificada. Então, claro que ao longo dos anos, como eu investi em muitos imóveis, cara, tem muito imóvel que eu tive que vender. A preço mais baixo por causa da liquidez. Exatamente. Então, eu tenho 10 milhões de patrimônio, exemplo, tudo em apartamento. Cara, não vale nada. Né? Você quer ter liquidez, não consegue. Então, cara, a gente aborda teu patrimônio enorme. Tem, cara, cadê a liquidez? Rotatividade nisso. Onde você pode tirar aqui e realocar em outra coisa. Então, basicamente é o que você faz hoje em dia. Você assessora não só jogadores de futebol, mas principalmente atletas a investirem o dinheiro de maneira correta para já se posicionar para um pós-carreira. É isso que você faz hoje em dia, né? Exatamente. O que, que eu faço? Eu faço com todos uns. Eu faço. O que acontece? Atleta que já entende um pouco do mercado financeiro, ótimo. Já se adianta na primeira, na segunda reunião. Atletas que não entendem, eu faço até de 5 a 6 reuniões até ele entender tudo e dar o próximo passo. Porque no final, quem aperta o enter é o atleta. Eu só Claro. vou assessorar o quê? A ter bons investimentos a curto prazo. Porque o atleta não tem vida longa. Sim. Então, ele consegue ter uma vida ótima desde os 25 anos. Financeiramente falando, né? Então seria falando, se ele começar com 25, cara, tiver uns bons investimentos, pode chegar com 35, cara, pode encerrar a carreira tranquilo. Sim. Então ele faz um processo ali de uma carteira e fazer tipo em estratégias
como se diz, ativas, curto prazo, a longo prazo. Quando fala assim, que os caras falam assim, investimento, fala assim, Dudu, é só ação. Cara, investimento não é só ação. Sim. Ação a gente fala. Tem inúmeras formas de investir, né? Não. Vamos para o nosso bate-bola, porque a gente está no tempo. Papo bom, passa rápido. Eu queria ficar falando desse pós-carreira aqui com você. Mas é isso, mas muito bom saber disso, né? Que você hoje assessora jovens jogadores, enfim, pessoas que têm interesse em investir o dinheiro. Quem quiser, obviamente, investir dinheiro, procura o Dudu. Vamos para o bate-bola aqui, irmão. É rápido, é fácil, beleza? Melhor jogador que você já jogou junto? Ronaldinho Gaúcho. Jogou com ele, é verdade. Craque. Demais, né? Fenômeno. Melhor momento da sua carreira? Cara, CSKA e Olympiacos. Time de coração? Enorme carinho pela Vitória. Enorme carinho pela Vitória. Melhor amigo que você fez no futebol? Cara, um dos melhores amigos do futebol é o Dailton, cara. Dailton, zagueiraço que jogou com você na seleção, no Vitória. Sim. Alguma mágoa no futebol? Cara, acho que mágoa não. A gente teve alguns sacanas que me sacanearam. Acho que não tenho mágoa não. Acho que eu prefiro não estar próximo. Não guardar esse ressentimento para você, né? Eu não guardo nada, mas eu também não quero estar próximo. Me sacaneou, segue tua vida lá, cara. Então deixa minha vida aqui tranquilo. Agora eu vou perguntar sobre a sua posição ali, se você tem algum jogador que te inspirou, enfim. Emerson ou Gilberto Silva? Cara, na época o Emerson fazia mais o meu estilo, o Gilberto Silva era mais primeiro volante, né? Então era mais Emerson. Dunga ou Casimiro? Dunga. Dudu Cearense no auge ou Felipe Melo? Dudu, né, meu irmão? Dudu, claro, né? Dudu, irmão, é isso. Finalizamos no laço aqui. Queria agradecer demais a sua participação aqui, esse bate-papo que é legal, descontraído, mas é o antes e o depois. Muito feliz aí com pós-carreira, com jogadores que conseguem fazer um pós-carreira. A gente vê inúmeros casos aí de jogadores que não conseguem ter um pós-carreira legal. A gente fica até com pena, mas o teu caso é um caso de sucesso, é um case de sucesso aí. Torço por você, torço para que você continue arrebentando e fora dos campos hoje, mas sempre que puder a gente bater aquela peladinha de final de ano, amigos de um, amigos de outro. Se o joelho ainda aguentar, toca uma pro lado. Sim. Cara, fechou, irmão? Amaury, obrigado, tá, pelo convite. Acho que deixar aqui um recado para a rapaziada que tá encerrando a carreira, ou tá próximo de encerrar a carreira. Existe vida após futebol. Existe vida, talvez melhor. Então, vocês que estão no futebol, aproveitem o máximo, com saúde e tal. E quando estiver perto de encerrar, aproveitem o mudão que abre para vocês. Valeu? Tamo junto. E se aproximem de pessoas que vão poder te dar, né, essa referência, né, no pós-carreira. Eu falo para todos os jogadores que eu conheço, atual ou ex-jogadores, que a minha vida pós-futebol, hoje, é muito melhor do que a minha vida como jogador de futebol. Enfim, financeiramente eu ganhei muito mais. Em 8 anos de carreira pós-futebol que eu tenho, tudo para mim foi melhor pós-carreira do que durante a carreira. Eu tive tempo de me preparar, de abrir, né, os horizontes, de conversar com pessoas que pudessem me direcionar. Mas enfim, estamos no laço, estourado aqui um pouquinho, mas Dudu, muito obrigado. A entrevista, para quem não assistir no programa Arquibancada Band Esporte, também vai estar disponível no meu canal, aqui ó, no canal do Amaury. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.